Olá, eu quero cumprimentar a todos nesta grande oportunidade com a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma EBD no seu lar, promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Içara. E hoje nós estamos na segunda lição do terceiro trimestre, a lição 2. Nós estamos aqui com esta lição falando sobre a carta de Tiago, perspectivas para uma vida cristã relevante. Estamos aqui no primeiro tema, no tema da lição hoje, estudado na lição 2, o alvo da vida cristã. Esse é o tema que nós iremos abordar a partir desse momento. Tenho certeza que através dessa aula seremos nós abençoados pela palavra de Deus. Vai falar sobre algumas provações, tentações que todo cristão não está a escape de passar. Todos nós, todos poderemos enfrentar ou enfrentamos algumas dificuldades. E é interessante entendermos que todas as provações que nos sobrevêm, ela tem um propósito para nos abençoar. E é importante entendermos isto, passarmos as dificuldades e as lutas glorificando a Deus, agradando a Deus, reconhecendo a sua soberania e sabendo que Deus está no controle de tudo. Logo, se Deus está no controle de tudo, logo eu não tenho que me apavorar diante das situações que muitas vezes eu vou ter que passar. Glória a Deus. O texto-chave diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, escrito por Tiago, capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4. Logo entendemos que nós precisamos estarmos confiantes, acreditando que Deus está no controle de tudo e que por maior que seja a provação, nós iremos vencê-la, porque o Senhor estará conosco e seremos abençoados pelo Senhor Jesus. Bem, nós temos também a nossa leitura bíblica, que é os textos que nós vamos ler agora, vai ser a base para nós falarmos aqui nesta oportunidade que nós temos. Então vai estar escrito no livro, na carta escrita por Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 11, e ali nós vamos abordar pelo menos três pontos fundamentais, ou três tópicos. O primeiro, o cristão e as provações. Iremos falar um pouquinho sobre isso. E também o cristão e a necessidade da sabedoria. E o terceiro é o cristão e a visão da recompensa eterna. Vamos juntos, e eu tenho certeza que Deus nos abençoará de forma maravilhosa. Eu vou fazer leitura, então, desses 11 versículos da carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1 e versículo 2 a seguir, diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento. Porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol, vem com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Dentro desse assunto que nós iremos aprendermos desta lição, vamos, com certeza, sairmos mais enriquecidos e mais fortes. Logo nós entendemos que todo cristão, ele vai passar por provação, por dificuldades, por problemas, mas com a certeza que o Senhor estará sempre conosco e que nós seremos vitoriosos. Glória a Deus. Eu vou fazer leitura também da introdução desta lição, que vai dizer o seguinte: no assunto a seguir, abordaremos que as provações são inerentes à vida terrena do cristão, mas que podem produzir benefícios eternos se aceitas com alegria. Nós observamos isso na carta que nós acabamos de ler, Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Veremos que está disponível ao cristão a sabedoria divina para lidar com situações difíceis. Logo, é importante que, para nós sairmos vitoriosos e vencedores na hora da provação, nós precisamos encarar ela com alegria e acreditando que Deus estará conosco e também pedindo sabedoria para lidar com tais situações. Por fim, abordaremos a visão da recompensa eterna que o cristão não pode perder quando diante da escassez de recursos e da brevidade de sua existência. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos o nosso primeiro ponto, ou o primeiro tópico da nossa lição, o cristão e as provações. E o primeiro ponto desse primeiro tópico é: as provações devem ser recebidas com alegria. Aí nós já temos, baseado no versículo 2, da qual o apóstolo Tiago escreve dizendo: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Parece que é um contraste, porque nos alegrarmos diante de uma situação difícil, nos alegrarmos diante de uma perseguição, nos alegrarmos diante de algo que não está dando certo para nós, mas quando nós fizemos isso, nós demonstramos a nossa fé em Deus e entendemos que Deus está no controle de tudo e que essa provação, na verdade, ela vai servir para nos elevar e não para nos abater. É importante entendermos isso. O alvo da provação não é para nos destruir, mas sim para nos tornar mais fortes ainda. Logo nós observamos em Apocalipse, no capítulo 3, quando nós observamos as cartas escritas às igrejas, às 7 igrejas, no final de cada carta, o apóstolo João escreve dizendo, que é o próprio Jesus dizendo, ao que vencer. Então é importante entendermos isso, que nós vamos passarmos por algumas dificuldades, mas que essas dificuldades e esses problemas vão nos fazer crescer e não nos destruir. Glória a Deus. Por isso, quando passarmos por algumas dificuldades e problemas e lutas e provações, vamos glorificar a Deus. E eu observo um texto que eu posso ler com todos vocês, que está no Evangelho
de Lucas, no capítulo 8 e o versículo 13, e também o versículo 15. Ali vai falar do semeador e da semente. E eu observo dois tipos de chão, onde foi semeado a semente, que é a palavra de Deus. Vai falar que caiu entre pedregais e não suportaram. Diz assim, e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. No tempo em que sai o sol, no tempo que vem o sol escaldante, ele murcha e morre. Por quê? Por causa que não tem raiz e não resiste à tentação. Já a semente que cai em boa terra, no versículo 15 do capítulo 8 de Lucas, diz assim: e o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. O sol vai vir também, e quanto mais o sol bate, mais ele cresce, mais ele se desenvolve. E é interessante entendermos isso, que as provações devem ser recebidas com alegria. Tiago havia acompanhado, isso aqui está na nossa lição, na nossa revista, Tiago tinha acompanhado a perseguição que se seguiu após a morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, quando houve a perseguição contra todos os cristãos, e ele sabia do que estava ocorrendo, e quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais cristão havia. É tão interessante isso, tão maravilhoso. E a dispersão dos cristãos de Jerusalém por toda a Judéia e Samaria. Assim ele assume a tarefa pastoral de exortar os cristãos a se alegrarem nas provações. Nisso, Tiago comunga com o apóstolo Pedro, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Essa é a carta que o apóstolo Paulo escreve, dizendo: se alegrar nas tentações, porque no momento em que passamos por tudo isso, logo em seguida, nós receberemos a recompensa da aprovação. Eu poderia ler com os irmãos também, nossos amigos, 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro no capítulo 4, e o versículo 12 e o versículo, até o versículo 14, que diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor possa nos fazer compreendermos. Talvez o Espírito Santo de Deus, através dessa lição que nós estamos estudando, está falando com você que está nos assistindo agora. E alegra-te em meio às lutas, às dificuldades, às provações, sabendo que Deus, Ele está no controle. E que depois dessa luta, com certeza você vai usufruir das bênçãos de Deus. Uma vez aqueles que passam por perseguição e injúrias são bem-aventurados, expressão que no grego é makarios, simbolizando uma pessoa completamente feliz. Os cristãos não deveriam se tornar amargurados, mas alegres diante da recompensa final. Oh, aleluia!
meio às tribulações, meio às perseguições, meio tudo que nós venhamos passar, nos alegrarmos. Jesus diz assim, no capítulo 5, que dá a recomendação aqui da revista, no versículo 11 e versículo 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus diz, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Alegrai-vos em meio às perseguições, às lutas, às tribulações. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação em que muitas pessoas não querem mais se sujeitar quando passam pelas provações. E aí eles, sempre repetindo a mesma coisa, não vencem uma provação, desanima, ficam tristes, angustiados, não alegram a Deus, porque não se alegram na provação que era para fazer dele um homem vencedor, uma mulher vencedora, abençoados. Diante da situação, eles se curvam e aí nunca chegam a lugar nenhum. É importante vencer, é importante lutar e não lutar com o coração angustiado e triste, como que se Deus não estivesse no controle. É importante vencermos para sermos abençoados. Então nós temos um alvo, com certeza. Todas as dificuldades nos levam a nos tornarmos mais fortes. Segundo ponto do primeiro tópico, muitas são as provações do cristão. No versículo 2 diz assim, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então, várias tentações é o que está escrito aqui pelo apóstolo Tiago. A palavra usada para vários é originária do grego paikilos, ou poikilos, que significa multicolorido, explicando que as provações do cristão tendem a ser variadas, multifacetadas, ou seja, diversos tipos de provações. Eu posso enfrentar uma luta, eu posso enfrentar uma dificuldade, em alguma forma, talvez financeira, na saúde, talvez com pessoas que se levantam, nos caluniam, nos perseguem. Existem várias provações. Então o cristão está sujeito a passar por algumas dessas, alguns passarão. As provações se mostram em dores de várias fontes, dificuldades e situações inesperadas. Porém, quando Pedro escreve sobre a multiforme graça de Deus, que está em 1 Pedro no capítulo 4, e o versículo 10, que eu quero ler para os irmãos, cada um, 1 Pedro 4 e 10, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Não é exatamente isso aqui, mas é como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, tem vários tipos de provações, mas tem vários tipos de armaduras que Deus nos dá para vencermos as provações. Tudo pela graça de Deus. No capítulo 4, versículo 10, usa também a palavra poikilos. Assim é possível concluir que para cada forma de provação haverá igual forma de graça que sustente o cristão que está sendo provado. Que Deus te abençoe. Nós vamos entrar para o terceiro ponto 3 do primeiro tópico, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Às vezes, diante de algumas situações, nós adquirimos a paciência, e a paciência é tão maravilhosa. A paciência é uma certeza, a paciência é algo que nos faz
entender que Deus está no controle. Portanto, é importante que quando nós enfrentarmos algumas dificuldades, algumas situações, vamos ter paciência. Existem níveis de aprendizado e operação que o justo só alcança através da aflição. Talvez por isso o salmista Davi escreve: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Olha o que Davi escreve, dizendo que foi bom, porque ele aprendeu a lidar com a situação que estava em outras situações, ele adquiriu experiência através daquela provação que ele passou, através daquela aflição. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 7, nós também temos um texto que vai dizer assim, o que o apóstolo Pedro escreve: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha a importância, o que o apóstolo Pedro escreve: a prova da vossa fé, para que possamos, diante das situações, não se curvarmos às dificuldades, mas se for para se curvarmos, e o importante é se curvarmos diante de Jesus, contando para Ele, abrindo o coração para Ele e entendendo que Ele vai ser conosco em todos os momentos. É importante que a nossa oração não seja: Deus, tira essa situação, esse problema. Não. Mas que a nossa oração seja: Senhor, me dá força para que eu possa superar esse problema. Me dá sabedoria para me lidar com essa situação. Me dá graça para que eu possa vencer essa dificuldade. Que a nossa oração seja dessa forma. Porque se a provação ser retirada de nós, o prêmio que está posto para nós alcançarmos não chegará nas nossas mãos. Deus quer nos abençoar e é preciso que passamos pelas provações glorificando o nome de Jesus. O verbo saber denota o conhecimento do crente a respeito da fonte originária de sua provação. O próprio Deus, sua provação, o próprio Deus. Diferentemente das tentações, a provação tem sua origem no próprio Senhor, e isso deve proporcionar segurança. Para Tiago, as provações são como um botão que, ao ser pressionado, aciona a paciência. A paciência bíblica é uma espécie de empoderamento para suportar o peso da vida. Então, a paciência é uma arma poderosa que nós podemos usá-la no momento mais difícil para podermos vencer. Vamos para o quarto ponto. Para que sejais perfeito e completo. A paciência resultante da provação, ou a paciência resultante da provação, por sua vez, produz a maturidade. Nos faz nos tornar mais maduro, nos faz nos tornar mais seguro daquilo que nós queremos. Cada provação, cada dificuldade, cada situação que nós passamos, nós nos tornamos mais maduros, nós adquirimos lições dessas provações que vamos carregar pelo resto da nossa vida. Glória a Deus. E é importante entendermos que essa mesma visão é encontrada nas palavras do apóstolo Paulo, quando pede a Deus que remova o espinho em sua carne e recebe como resposta. Veja o que Paulo, quando ele já não suportava mais e ele pediu para Deus,
E a resposta de Deus ou de Jesus foi a seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É tão importante esse texto que está em 2 Coríntios 12, e o versículo 8 e o versículo 9. É importante entendermos que quando nós passamos por algumas situações que nós não podemos resolver, logo nós vamos usar a fé. E se nós depositarmos em Deus a nossa confiança, sermos persistente naquilo que nós queremos, com confiança e dependente de Deus, somos abençoados. Quando nós nos tornamos autoconfiante, autossuficiente para resolver as situações, logo Deus se afasta de nós. E é importante que aí eu vejo que o apóstolo Paulo dependia de Deus. Noutra parte ele diz: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É importante entendermos isso, que nós somos dependentes de Deus. O mesmo termo aperfeiçoa, usado por Paulo, Tiago utiliza para caracterizar o crente que é aprovado após aprovação. Essas verdades deveriam convencer aos leitores, para nós que estamos estudando, a não desanimarem diante do desconforto da tribulação, mas encorajá-los que tais situações os aperfeiçoariam. Glória ao nome de Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. É importante entendermos isso e sabermos que passamos por tribulações, por provações, por dificuldades, mas que Deus está no controle de tudo. Eu acredito que nesse primeiro tópico que nós estudamos agora, o cristãos e as provações, entendemos que toda provação tem um alvo e nós vamos ser vencedores e sermos cada vez mais fortes e alicerçado mediante as provações. O segundo tópico, o cristão e a necessidade da sabedoria. Glória a Deus, para podermos enfrentar as provações. É necessário termos sabedoria, graça de Deus, para passarmos por certas situações. No primeiro ponto do segundo tópico, é preciso pedir a Deus. Aí nós olhamos no versículo 5 da carta que Tiago escreve, diz assim, ó: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e lhe será dada. Glória ao nome de Jesus. Então, é importante entendermos que essa sabedoria que vem do alto, quando nós pedimos de Deus, vai nos dar estratégia para podermos vencer. Em face das adversidades, o cristão necessita de sabedoria e discernimento para não desanimar. O que é sabedoria? É uma pergunta. Segundo Hernando Dias Lopes, sabedoria é o uso correto do conhecimento. Às vezes eu tenho conhecimento, mas não uso na hora que é para ser usada. Salomão expõe a fonte da sabedoria num paralelismo hebraico característico, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios 2:6. Veja, o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Olha a importância de pedirmos isso para Deus. O próprio Salomão, quando assume o seu reinado, uma das coisas que ele pediu foi sabedoria
para poder entrar e sair em certas situações. Por esse motivo, o cristão provado deve pedir a Deus sabedoria, pois seu reservatório é infinito. Deus sempre tem para nos dar. Glória a Deus, a qual a todos dá liberalmente, não solicita pagamento algum e jamais reprovará aquele que requisita tão grande dádiva. Uma das coisas que é importante é, Deus está pronto a nos dar sabedoria. Peça que Ele vai dar. Então, uma das coisas que eu preciso ter é sabedoria, como a interpretação da sabedoria pelo Hernando Dias Lopes, é o uso correto no momento certo. Glória a Deus, do conhecimento. É usar o conhecimento no momento certo. E que Deus possa nos abençoar de forma maravilhosa. Segundo ponto do segundo tópico. É preciso pedir com fé. Por isso que a sabedoria, ela vai ser distribuída para quem lhe pedir. Mas para que possamos adquirir essa sabedoria, nós precisamos pedir com fé, com a certeza que Deus nos dará. Que é no segundo ponto do segundo tópico. Dentre os muitos paralelos que Tiago utiliza ao longo da sua carta, ele o faz agora entre a fé e a dúvida. A condição para que Deus dê sabedoria de forma generosa é que o cristão peça sem reserva. É que o cristão, de hipótese alguma, venha haver dúvida de que Deus o possa dar. Então, isso é que é importante. A sinceridade e a confiança necessitam ser o fator motivador do pedido. Coração sincero, uma confiança extraordinária para que Deus possa nos responder. Por essa razão, o escritor de Hebreus esclarece: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Isso nós vemos em Hebreus no capítulo 11 e o versículo 6. A fé é o maior indicador de dependência divina. Glória! Que coisa maravilhosa! O inverso, a dúvida, gera inconstância nas ações. Por isso, Tiago compara o incrédulo como uma onda no mar, que é levada pelo vento e nunca chega em nenhum lugar, né? Vai e volta. Então, se eu orar, mas não confiar, se eu orar, mas não crer, se eu orar, mas não ter paciência e esperar, tudo isso vai fazer com que eu adquira sabedoria. Eu preciso ter confiança, eu preciso ter certeza, eu preciso crer, eu preciso ter sinceridade de coração, eu preciso saber para que eu quero usar. Aí Deus vai me dar sabedoria. A mente dividida, que é o terceiro ponto. A palavra grega diacrimonai, utilizada por Tiago para falar da dúvida, significa duas mentes. Olha só. Outra palavra que Tiago usa é dobre, do grego dipsichoi, que significa duas almas. Conclui-se que a falta de fé não apenas gera decisões inconstantes, mas uma espiritualidade indecisa diante das provações. Em determinado momento, o homem de dupla alma decidirá confiar em Deus e obedecer, e em outro momento
estará decidindo por si só suas ações, desobedecendo às ordens divinas. Olha só, ele crê, mas ao mesmo tempo ele vai ir por conta própria, não na dependência de Deus. E isso, com certeza, não receberá de Deus. Aí o escritor da lição vai dizer: tal homem que Tiago trata com certo desdém, jamais receberá coisa alguma do Senhor, pois não crê plenamente que ele o pode conceder. Mas com coração duvidoso, com certeza não receberá a bênção de Deus. Glória ao nome de Jesus. O terceiro tópico, o cristão e a visão da recompensa eterna. Esse é o alvo principal. Por que passarmos pela provação com alegria? E aí eu observo que quando Estevão ministrou com tanta graça e aquelas pessoas religiosas, os fariseus, não resistiram à sabedoria de Estevão e eles arrastaram Estevão para fora e apedrejaram ele até a morte. E Pedro, sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olha para o céu e ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E aí ele olha para aquelas pessoas e pede por Deus e ora por elas: Pai, não impute seus pecados. Olha, em meio à situação, sendo apedrejado, em meio a um ódio daquelas pessoas, Pedro conseguiu entender que o que estava ali esperando era a vida eterna. Vale a pena passarmos por situações. Aqui Tiago vai escrever no versículo 9, diz assim: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seu caminho. Baseado nesse texto, estamos agora comentando o terceiro tópico, o cristão e a visão da recompensa. Os cristãos dispersos passaram a ser oprimidos pelos ricos nas regiões onde estavam assentados. Tiago ensina a atitude que eles devem ter para superar a escassez que tal provação os submeteu. Naquele momento, a situação difícil, e eles estavam sendo massacrados pelos os ricos, ele recomenda aos irmãos que se gloriem no seu abatimento, quer dizer, se gloriem naquela provação que eles estavam passando. Isto é, na sua pobreza, uma vez que já não possuíam nada, os crentes deveriam se alegrar por terem um enorme tesouro, que é a vida eterna. Essa era motivo de gloriar-se. Sua exaltação à posição elevada que Deus os colocou quando os chamou de filhos, por meio de Jesus Cristo, por serem herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos no capítulo 8 e o versículo 17. Romanos 8 e versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, em meio à pobreza, às dificuldades, nos gloriamos, porque temos a vida eterna e somos herdeiros de algo tão maravilhoso. Os salvos deveriam ter uma perspectiva diferente da vida,
diferente da vida. Sua cosmovisão não se baseia no materialismo, e sim nos valores espirituais. Oh, glória! Eu me lembro de uma passagem que Jesus fala ao certo homem que herdou uma herdade e que adquiriu uma herdade, que ele tinha muita colheita, muita coisa, ele derrubou os seus celeiros e fez mais celeiros e encheu todos e deitou e disse: alma, come, bebe, folga, porque tens muito em abundância. E ouviu-se uma voz e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Glória ao nome de Jesus. É interessante que Jesus encerra dizendo: assim é aquele que é rico aqui com as coisas, mas pobre para com Deus. É importante que nós venhamos a juntar tesouro no céu e entendermos que nós temos vida eterna. No ponto 2 do terceiro tópico, vai falar sobre o rico. Falamos sobre o pobre, agora sobre o rico. Novamente, um dos paralelos de Tiago aparece, agora entre o rico e o pobre. Propositalmente, não denomina o rico de irmão. Olha que Tiago não escreve e nem denomina o rico como irmão, como o fez com o pobre, dando a impressão de que o rico, que não demonstra buscar a Deus, apenas as riquezas. É importante entendermos que não é a riqueza, não é a riqueza que faz o homem perecer. Não é a riqueza. O que faz o homem perecer é o coração dedicado às riquezas, é o amor ao dinheiro, é a sua vida, é o orgulho daquilo que ele possui, porque o que nós nos gloriamos não é no que nós possuímos materialmente, mas é o que nós possuímos espiritualmente. É nisso que nós nos gloriamos, e Tiago está falando isso para que nós hoje venhamos a aprender com essa lição. Glória a Deus, não pertence à comunhão dos santos. É possível perceber que Tiago não condena a riqueza, mas a atitude de altivez do que a possui. Enquanto o rico se gloria das suas posses, não percebe que está passando como a flor da erva. É o que o próprio Tiago escreve. O que é a vossa vida? Ela é como um vapor que aparece por um pouco e logo se dissipa. Que adianta? Que adianta eu hoje ter todo mundo, ter milhões, ter dinheiro suficiente para ir aonde eu quiser, se esse dinheiro ele não pode me dar vida eterna? O ouro não pode me dar vida eterna. Eu vejo que o tempo corre muito rápido. Quantos ricos desse mundo que já morreram, que já partiram, não adianta. O mais importante é o tesouro no céu, a riqueza verdadeira, é a nossa comunhão com Deus. Em meio às provações e dificuldades, nós temos um alvo, e esse alvo se chama vida eterna. Glória a Deus. Terceiro ponto do terceiro tópico: seca-se a erva e murcha a flor. Versículo 11, que é o que nós lemos ali. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Glória ao nome de Jesus. Tendo em vista o Salmo 103, e o versículo 15 e o versículo 16, que eu quero fazer questão de ler, diz assim: porque o homem são seus dias como a erva,
como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Assim é o homem. Que adianta eu me gloriar com o que tenho? Que adianta eu pensar que eu sou alguma coisa? Que adianta isso? Glória a Deus. Tendo em vista os Salmos de número 103, Tiago se utiliza das condições climáticas da Palestina para concluir sua ideia. Ele fala do calor ardente do sol, que é acompanhado do vento caustigante do deserto, faz as plantas murcharem velozmente, atingindo a beleza da mesma, outra hora bonita. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. O autor não está falando apenas da brevidade das riquezas, mas também da própria existência do que vive exclusivamente em buscá-las. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, nos ajude de forma maravilhosa e que possamos adquirirmos conhecimento e sermos alicerçados em meio às provações e às dificuldades. Entendendo uma coisa, que Deus nunca vai dar uma provação maior do que a que eu possa suportar. Pode ter certeza disso. Passe ela glorificando, engrandecendo, que ela vai te trazer muitos e muitos benefícios depois que você vencer. Concluindo esta lição, eu vou ler a conclusão que diz assim: Tiago expõe que o alvo da vida cristã é o amadurecimento, que só ocorrerá mediante as provações. Para suportar tais entraves, o cristão necessita de sabedoria divina, que deve ser solicitada com fé. Ao final de cada provação, a resistência será maior. Nós nos tornamos melhor. Mesmo mediante a escassez de recursos terrenos, o cristão não deve perder de vista o maior bem que recebeu, a saber, a salvação em Cristo Jesus, que o fez herdeiro de Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição. Fique com Deus. Que Deus os abençoe. Eu tenho certeza que se você enfrentar a situação com alegria, você será mais forte e mais abençoado. Deus abençoe e até a próxima. Fica com Deus.